tudo bem com você? Eu sou a professora Helena, de língua portuguesa. Eu sou morena, tenho os cabelos castanhos, escuros, cacheados, um pouquinho abaixo da altura dos ombros, sou de estatura mediana e hoje eu estou usando uma roupa que é branca e mostarda. Você já ouviu aquele ditado, não julgue um livro por sua capa? Isso é verdade, mas nós podemos tentar antecipar o conteúdo daquele livro. Quer aprender um dos caminhos para fazer isso? Então, venha comigo! O que temos para hoje? Na aula de hoje, nós aprenderemos sobre como construir diferentes hipóteses de leitura. Mas você pode estar se perguntando, hipótese de leitura? O que é isso? Hipótese de leitura é uma antecipação do conteúdo do texto a ser lido. Essa estratégia facilita a compreensão do texto. E a hipótese de leitura facilita porque ler é muito mais do que decodificar somente as palavras. Ler é ter um entendimento mais profundo do texto. Para isso, uma boa estratégia é nós construirmos as diferentes hipóteses de leitura, ou seja, nós tentarmos antecipar o conteúdo do texto. Mas antecipar não é adivinhar e nem é chutar, mas sim é nós estarmos atentos a todos os recursos usados pelo autor para transmitir a sua mensagem. E dessa forma, construindo as hipóteses de leitura, nós já estaremos um pouco preparados para aquilo que será lido. Ou então, nós seremos surpreendidos pela leitura. Para sabermos como construir hipóteses de leitura na prática, vamos à leitura do texto 1, que é uma HQ do Snoopy. A HQ é um gênero textual no qual a história está organizada em quadrinhos, em cenas. Nesse texto, nós temos o Snoopy e o seu amigo Woodstock. Na primeira cena, o passarinho fala algo que somente o cachorro entende. Na segunda cena, Snoopy responde: triatlo? Claro! No quadrinho seguinte, Snoopy diz: completei um triatlo ontem mesmo. E a minha pergunta para você é: o que você acha que o Snoopy falará na quarta e última cena da história? Que tal você construir uma hipótese de leitura? Mas para responder a essa pergunta, você precisa saber o que é um triatlon dentro do mundo dos esportes. Você sabe? Observe a palavra triatlo. Esse tri é o indicativo de 3. E o triatlo é uma combinação de 3 modalidades olímpicas: a natação, o ciclismo e a corrida. Você já se imaginou fazendo um triatlo? Eu acho que para alguém fazer um triatlo precisa ter um condicionamento físico excelente. Você não acha? Agora que você já sabe o que é o triatlo, talvez seja mais fácil para você pensar em uma possível resposta dada pelo Snoopy. Lembre-se de que a HQ é um gênero que geralmente tem a finalidade de levar humor aos seus leitores. Mas eu lhe darei alguns segundos para você pensar mais um pouquinho. Então, já pensou em sua resposta?
Vamos ver o que o Snoopy falou para nós compararmos com a sua hipótese? Lembre-se que ele começou respondendo ao que o Woodstock disse. O Snoopy falou: triatlo? Claro! Completei um triatlo ontem mesmo. Comi uma rosquinha, uma pizza e um sundae com calda de chocolate. Ai, esse triatlo aí é bom, hein? O que você achou da resposta do Snoopy? Você esperava que fosse essa? Ela foi um pouquinho surpreendente, não foi? Eu fiquei surpresa, e você? E isso é interessante porque quando nós criamos essa hipótese de leitura, nós podemos antecipar o que será ou então nós podemos ser surpreendidos. Quem iria imaginar que ele falaria que o triatlo dele era composto por rosquinha, por pizza e por sundae com calda de chocolate? Nem passou isso pela minha cabeça. Passou pela sua? Agora, a nossa construção sobre a hipótese de leitura será a partir de um texto cujo título é Um Único Planeta para se Viver. Antes da leitura, eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas para que você vá construindo as suas diferentes hipóteses de leitura. Será que o texto é sobre astronomia, que é a ciência que estuda os planetas? Ou talvez o texto aborde as condições de vida dos habitantes de um determinado planeta? Observe que nós temos no título um único planeta. E esse local, será que ele faz parte do mundo real? Ou será que esse texto está falando de um mundo imaginário? Vamos ler para nós sabermos se alguma dessas hipóteses realmente se confirmam? Um único planeta para se viver. Os habitantes da Terra não têm todos a mesma cor de pele, não falam todos a mesma língua, não escrevem todos da mesma maneira, não praticam as mesmas religiões, mas eles têm em comum o fato de serem todos seres humanos e viverem no mesmo planeta, a Terra, o único conhecido onde é possível viver. Por isso, é importante protegê-lo. Cada um de nós é responsável pelo futuro do planeta. O ar que respiramos, assim como os oceanos, vão muito além das fronteiras dos países. Se o ar ou o mar forem mais poluídos, todos sofreremos as consequências disso. Agora, nós iremos verificar se as hipóteses de leitura que nós construímos estavam ou não de acordo com o texto. Nós vimos que o mundo apresentado no texto é um mundo real. Por exemplo, nesse trechinho aqui, os habitantes da Terra não têm todos a mesma cor de pele, não falam todos a mesma língua, não escrevem todos da mesma maneira, não praticam as mesmas religiões. Esse trecho nos mostra que o mundo é um mundo real. Esse texto também apresenta um local onde os seres humanos podem viver. Vamos reler esse trecho? Mas eles têm em comum o fato de serem todos seres humanos e viverem no mesmo planeta, a Terra, o único conhecido onde é possível viver. Nós percebemos também que esse texto, Um Único Planeta para se Viver, aborda sobre condições de vida dos habitantes do planeta Terra.
e também faz uma convocação para que todos nós ajudemos na preservação do nosso planeta. Vamos reler esse trecho. Por isso, é importante protegê-lo. Cada um de nós é responsável pelo futuro do planeta. O ar que respiramos, assim como os oceanos, vão muito além das fronteiras dos países. Se o ar ou o mar forem mais poluídos, todos sofrerão as consequências disso. Você conseguiu perceber como é importante nós fazermos essas hipóteses de leitura? Nós construirmos essas hipóteses de leitura? Agora, nós observaremos a capa desse livro, O Menino do Dedo Verde. Você já esteve com essa obra em suas mãos? Vamos observar bem a capa para tentarmos antecipar o conteúdo oferecido por essa obra. Vamos nos lembrar de que o autor sempre nos dá dicas, nos dá pistas sobre o que ele irá nos dizer. Vamos analisar, por exemplo, a cor da capa. A capa é verde. O título do livro, a imagem que está na capa. O que você acha? O que esses elementos dizem para você sobre o conteúdo do livro? Que hipóteses você pode construir? Além dessas informações na capa, nós temos também outras, como, por exemplo, o nome do autor da obra, o nome do ilustrador, ou seja, aquele que fez as ilustrações, os desenhos que integram o livro. E também temos a editora, que é aquela que publica a obra. Vamos então observar aqui. Será que essa história é a história de um menino que nasceu com um dedo verde? Será? O que você acha? Que relações nós podemos estabelecer, por exemplo, entre o título e os elementos da capa? Que tipo de história você espera encontrar com esse título e com essa capa? Quais elementos da imagem se relacionam diretamente com o título? O que você diria se eu perguntasse para você sobre o que você acha que trata esse livro, O Menino do Dedo Verde? O que você me responderia? A contracapa também nos oferece informações extras sobre o livro. Observe que ela tem também uma árvore. Vamos ver o que ela nos diz. Clássico da literatura infanto-juvenil, O Menino do Dedo Verde encanta gerações de leitores no Brasil e no mundo há pelo menos 5 décadas, com a mensagem de esperança do menino que transforma tudo o que toca. A mágica história de Tisto, garoto com raro poder de semear o bem por onde passa, é uma aventura fantástica com um final singelo e extraordinário. Se você tiver oportunidade, leia essa obra. Eu acho que você vai gostar muito dela. Vamos ver o que aprendemos até aqui? Na aula de hoje, nós aprendemos que a construção de hipótese de leitura pode acontecer a partir da observação dos recursos visuais, do título, da capa de um livro. Vimos também que essa construção de hipótese de leitura nos auxilia no entendimento e na interpretação dos textos. Leia o texto e construa uma hipótese sobre o que você acha que o Snoopy pensou no segundo e último quadrinho da tirinha. Ele estava colocando luzes de pisca-pisca em um cacto. Mas onde que ele vai ligar a luz? Então,
Gostou da aula? Eu espero que ela seja útil para você na sua próxima leitura. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e vejo você no próximo encontro. Tchau!